Qual é, afinal, o segredo para uma vida boa? Olha, essa é uma pergunta que move a filosofia há séculos, né? Hoje a gente vai buscar a resposta numa das fontes mais importantes de todas, o pensamento de Aristóteles. Vamos começar com uma ideia bem simples. Toda ação que a gente faz, tudo que a gente busca tem um objetivo, certo? Mas, e se existisse um objetivo final, aquele que está por trás de todos os outros? É essa grande questão que vai guiar a nossa conversa. Para entender o raciocínio dele, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a busca pela felicidade. Depois, o que é a virtude ou a excelência humana. Aí vamos ver como o caráter é um hábito, entender a famosa doutrina da mediânia e, por fim, ver que toda regra tem sua exceção. Então vamos lá. O ponto de partida de Aristóteles é uma observação bem direta. Tudo que a gente faz é buscando alguma coisa que a gente considera boa. Mas a pergunta que ele faz é: qual é o bem maior? O bem mais elevado de todos. E o curioso é que, no começo, parece que todo mundo concorda. Se você perguntar na rua ou para um acadêmico qual é esse bem maior, a resposta vai ser quase sempre a mesma: felicidade. O problema, então, não está na palavra. O problema está no que ela significa. A confusão de verdade começa quando a gente pergunta, tá, mas o que é felicidade, afinal de contas? Bom, muita gente vai dizer que felicidade é ter prazer, ou ser rico, ou ter honra e reconhecimento, mas para Aristóteles essas respostas são, digamos, superficiais. Pensa bem, a honra depende dos outros te darem. A riqueza serve para conseguir outras coisas, não é um fim em si mesma. E viver só de prazer para ele era uma vida que não se diferenciava muito da dos animais. Então, qual é a resposta dele? Para Aristóteles, felicidade não é um sentimento passageiro, não é um estado de espírito, nem algo que se tem. É uma atividade. É agir da melhor forma possível, ou seja, de acordo com a virtude, e fazer isso de forma consistente, durante a vida toda. Certo. Se a felicidade é agir de acordo com a virtude, então a gente precisa entender o que é essa tal de virtude. Aristóteles também chama isso de excelência humana. E pode acreditar, esse é o conceito central para entender como ter uma vida boa segundo ele. A virtude, essa excelência moral, é uma disposição de caráter. O que isso quer dizer? Que não é uma ação que se faz uma vez e pronto. É uma tendência, um jeito de ser que leva a fazer as escolhas certas, a buscar um equilíbrio. E ele vai dizer que existem 2 tipos dessa virtude. De um lado, tem a virtude intelectual, que a gente aprende, que vem do ensino, da experiência. Pensa em sabedoria, por exemplo. Do outro lado, e é aqui que a gente vai focar, tem a virtude moral. E essa não vem de livro, não. Ela nasce do hábito, da prática, da repetição. Coragem, moderação, são exemplos disso. E essa ideia de que a virtude moral vem do hábito, nossa, isso leva a uma conclusão muito poderosa. O nosso caráter não é algo que vem de fábrica. Ele é construído tijolo por tijolo. Olha, que interessante a forma como Aristóteles coloca. Ele diz que a gente não nasce bom ou mal, a gente nasce com o potencial para ambos. A natureza nos dá a capacidade de desenvolver as virtudes, mas é o hábito que vai aperfeiçoar essa capacidade. É como se a natureza desse a semente e a gente tivesse que regar e cuidar para ela crescer. É um processo bem lógico, na verdade. A gente se torna justo praticando atos de justiça. A gente se torna corajoso praticando atos de coragem. Simples assim. Uma ação repetida várias vezes vira um hábito. E a soma dos nossos hábitos, bom, essa soma é o nosso caráter. Ok, mas aí surge uma pergunta, né? Se a virtude é prática, como é que a gente sabe qual é a coisa certa a fazer em cada situação? A resposta de Aristóteles para isso é talvez a sua ideia mais famosa de todas, a doutrina da mediana, ou do meio termo. A ideia é que a virtude é sempre um caminho do meio, um equilíbrio entre 2 extremos, o excesso de um lado e a falta do outro. Pensa num atleta. Exercício demais machuca, exercício de menos não dá resultado. A virtude moral funciona do mesmo jeito. Ela é destruída pelos extremos. Vamos ver uns exemplos práticos que fica mais fácil. A coragem, por exemplo. Ela é o meio termo entre a covardia, que é a falta de confiança, e a temeridade, que é o excesso de confiança, aquela imprudência. Ou a temperança, que é o equilíbrio entre não sentir prazer nenhum e se entregar a todos os prazeres sem controle. O ponto não é não sentir medo, mas sentir o medo e a confiança na medida certa para cada situação. Essa aqui é a definição mais formal que o Aristóteles dá. E tem uma partezinha aí que é a chave de tudo, relativa a nós.
Isso é importantíssimo, porque esse meio termo não é tipo uma média matemática, sabe? Tipo 5 entre 0 e 10. Ele depende da pessoa, depende da situação, é algo que uma pessoa com sabedoria prática, com bom senso, consegue identificar. Mas o Aristóteles não era um sonhador, ele tinha os pés no chão. Ele sabia que essa regra do meio termo não funcionava para absolutamente tudo. Existem ações e sentimentos que já são ruins na sua essência. Não tem como achar um meio termo para a inveja, ou para o roubo, ou para o assassinato. Não existe uma quantidade moderada e virtuosa de maldade. Algumas coisas são simplesmente erradas e ponto final. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande lição é a seguinte: a excelência moral, essa arte de viver bem, é como aprender uma profissão, um ofício. Exige prática, exige hábito. É uma habilidade de julgamento que a gente vai afiando com o tempo para conseguir encontrar a ação certa na hora certa, do jeito certo. E isso tudo nos leva a uma reflexão para fechar, né? Olhando para a nossa própria vida, onde será que a gente está exagerando? Ou onde está faltando alguma coisa? Onde é que está esse caminho do meio, esse equilíbrio entre o de mais e o de menos, que talvez seja o caminho para uma vida mais completa e, quem sabe, mais feliz?